Uma revolução feita pelo povo, que acabou criando um dos regimes mais rígidos do mundo moderno. Durante décadas, um país estrategicamente localizado e rico em petróleo passou por uma transformação silenciosa, saindo de um governo alinhado ao Ocidente para se tornar um dos maiores opositores dele. Mas o que parece uma simples troca de poder esconde algo muito mais profundo. Quando um sistema inteiro entra em colapso, o que surge no lugar pode mudar não só um país, mas o equilíbrio de toda uma região. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Uma monarquia poderosa caiu. Um líder exilado voltou como símbolo de resistência. E uma revolução que prometia liberdade acabou tomando um rumo completamente diferente do que muita gente esperava. Mas como um movimento popular conseguiu derrubar um regime apoiado por grandes potências? Por que grupos tão diferentes se uniram mesmo querendo futuros totalmente opostos? E mais importante, como essa revolução acabou dando origem a um sistema teocrático que até hoje influencia conflitos no Oriente Médio e no mundo? Antes de entender tudo isso, a gente precisa voltar onde tudo começou. A história do Irã moderno começa muito antes da Revolução, que mudaria completamente o país. Durante boa parte do século XX, o Irã foi governado por uma monarquia liderada pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, um governante alinhado ao Ocidente, principalmente aos Estados Unidos. O governo dele impulsionou uma modernização rápida, tanto econômica quanto social, mas ao mesmo tempo concentrou poder, reprimiu opositores e aumentou as desigualdades dentro da sociedade. Isso ficou ainda mais evidente depois do golpe de 1953, quando o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, que tinha nacionalizado o petróleo iraniano, foi derrubado com apoio de potências estrangeiras. A partir daí, o Shah consolidou ainda mais o poder, com forte apoio externo, enquanto internamente aumentava o controle político por meio de repressão e censura, principalmente através da polícia secreta SAVAK, conhecida por perseguir e silenciar opositores. Só que enquanto o governo avançava com reformas chamadas de Revolução Branca, muita gente começou a ver essas mudanças como uma ameaça à identidade cultural e religiosa do país. Esse é o ponto central. O Irã estava se modernizando, mas sem consenso. Entre os principais críticos estava o clero xiita, que via nas políticas do Shah uma ruptura com valores islâmicos tradicionais, e é nesse cenário que surge uma figura decisiva, o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Exilado por criticar o governo, ele passou anos denunciando o regime e defendendo a criação de um Estado baseado em princípios islâmicos. Ao longo da década de 1970, a insatisfação cresceu de forma explosiva. Crise econômica, inflação, desigualdade social e repressão política criaram um ambiente de tensão constante. Protestos começaram a se espalhar pelo país, reunindo grupos muito diferentes, desde religiosos até estudantes e trabalhadores, todos unidos contra o Shah. Esse movimento não era só político, era social, cultural e religioso ao mesmo tempo. E quanto mais o governo tentava reprimir, mais a revolta crescia. Greves paralisaram setores importantes da economia. Manifestações tomaram as ruas. E o poder do Shah começou a ruir diante de uma população cada vez mais mobilizada. Em 1979, o ponto de ruptura finalmente chegou. Pressionado por protestos massivos e sem conseguir controlar a situação, o Shah deixou o país. Pouco depois, Khomeini voltou do exílio sob aclamação popular. Era o fim de uma era. Mas o que veio depois não foi só uma troca de governo, foi uma transformação profunda que mudaria o Irã e o equilíbrio de poder no Oriente Médio para sempre. Com o retorno do Ayatollah
Ruhollah Khomeini. Em poucos meses, o país deixou de ser uma monarquia pró-Ocidente e passou a ser uma república islâmica baseada na liderança religiosa e na aplicação da lei islâmica. Nesse novo sistema, o poder final ficava nas mãos de um líder supremo religioso. Esse é o verdadeiro ponto de virada. A revolução não terminou com a queda do Shah, ela começou ali. Isso porque os grupos que participaram dos protestos tinham visões completamente diferentes sobre o futuro do país. Nacionalistas, liberais e grupos de esquerda esperavam um governo mais democrático. Mas quem assumiu o controle foi o clero xiita, liderado por Khomeini, que rapidamente consolidou o poder e eliminou opositores. Nos meses seguintes, partidos foram enfraquecidos, opositores foram presos ou executados. E a estrutura do novo regime foi sendo moldada para garantir o controle religioso sobre o Estado. A Constituição de 1979 formalizou esse sistema, estabelecendo o conceito de Velayat-e-Faqih, que garante ao líder supremo autoridade sobre decisões políticas, militares e religiosas. Mas a transformação não foi só política. Foi social também. O novo regime mudou profundamente os costumes da população. Leis passaram a impor códigos de vestimenta, restringir liberdades individuais e reorganizar a sociedade com base em princípios religiosos. Para alguns, isso era uma restauração de valores islâmicos. Para outros, o início de um regime autoritário com justificativa religiosa. E enquanto o Irã mudava por dentro, sua posição no mundo também mudava radicalmente. O país rompeu relações com os Estados Unidos e adotou um discurso fortemente anti-ocidental. Isso ficou claro ainda em 1979, com a crise dos reféns na embaixada americana em Teherã, quando diplomatas ficaram presos por mais de um ano. Outro ponto crucial foi a relação com Israel. Diferente do governo do Shah, a República Islâmica passou a não reconhecer Israel como Estado e adotou uma postura de oposição direta. O Irã passou a apoiar grupos contrários a Israel na região, ampliando sua influência no Oriente Médio. O país se torna um ator central em conflitos regionais, apoiando organizações alinhadas aos seus interesses estratégicos e ideológicos. Mas essa nova fase também trouxe consequências duras. Pouco tempo depois da Revolução, o Irã entrou em guerra com o Iraque, num conflito que durou 8 anos e deixou milhões de mortos e feridos. Essa guerra acabou fortalecendo ainda mais o regime, reforçando o discurso de resistência e o controle interno. O que começou como uma revolução contra um governo autoritário acabou criando um sistema completamente novo, com seus próprios mecanismos de controle, influência e poder. Mais de 4 décadas depois da Revolução Iraniana, ainda é uma das estruturas políticas mais singulares e controversas do mundo. O Irã se consolidou como uma república teocrática, onde existem eleições, mas o poder real continua concentrado nas mãos do líder supremo e das instituições religiosas que moldam as decisões do país. Esse modelo permitiu ao regime sobreviver ao tempo, resistir a pressões externas e manter o controle interno mesmo diante de crises. Mas essa estabilidade tem um custo. Ao longo dos anos, o país enfrentou várias ondas de protestos populares, muitas vezes motivadas por insatisfação com a economia, restrições de liberdade e o próprio sistema político. Ainda assim, o regime continua se mantendo, combinando repressão com um forte discurso ideológico. No cenário internacional, o Irã deixou de ser só um país revolucionário. Sua influência se estende por várias partes do Oriente Médio, principalmente através do apoio a grupos aliados e da disputa indireta com adversários como Israel e os Estados Unidos. E é aqui que o passado se conecta com o presente. A ruptura com o Ocidente, que começou em 1979, nunca foi totalmente revertida. Na verdade, só se aprofundou ao longo dos anos, com programas nucleares, sanções econômicas
e tensões militares constantes. O Irã passou a ser visto por muitos como uma ameaça estratégica. Ao mesmo tempo, o país vive uma contradição forte. De um lado, uma população jovem, conectada e cada vez mais exposta ao mundo. Do outro, um sistema político rígido, baseado em princípios de mais de 40 anos atrás. Então, a grande questão não é só entender o que foi a Revolução Iraniana, mas o que ela ainda representa hoje. Será que esse modelo é sustentável no longo prazo? Ou o Irã caminha para mais uma grande transformação? O fato é que aquela revolução, que começou como um movimento contra um governo, acabou redesenhando não só um país, mas todo o equilíbrio de poder no Oriente Médio. E as consequências disso ainda estão longe de terminar. Por hoje é só. Não esquece de deixar nos comentários a sua opinião ou sugestão para um próximo vídeo. Já aproveita, deixa o like e se inscreve para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!